Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje nós vamos reagir aqui a um vídeo que saiu no canal Meteoro Brasil, né? Por quê? Porque o que eu quero comentar, né, é o caso Gato Galáctico, né? Que muita gente está comentando aqui nas redes, né, da suposta intenção ou não dele mandar um apito de cachorro, né, fazendo insinuações supremacistas. Vamos discutir. É verdade, não é? A esquerda tá paranoica, não tá? O que é isso? Quem é esse cara? Enfim, acho que a gente tem que comentar esse assunto, tá? Porque é um assunto que tá sendo bastante comentado, então é algo que tá aparecendo bastante para as pessoas, e para além disso eu acho que é sério, né? Então, vamos usar aqui de pano de fundo o trabalho do Meteoro Brasil, né, que faz um trabalho jornalístico bem bacana, todo mundo conhece. Então nós vamos aqui, a partir das informações desse vídeo que a gente vai assistir, fazer aqui também alguns comentários, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. O influencer infantil Ronaldo Souza, mais conhecido como Gato Galáctico, se envolveu em uma polêmica ao postar uma foto que remeteria supostamente a símbolos do supremacismo branco. Internautas resolveram cavar as postagens dele e encontraram muito mais coisas estranhas. Vamos ouvir essa história escabrosa aí com a nossa Sofia Labanca aqui no plantão. Ai, Sofia. Pois é, Ana. Hoje tá sendo um dia complicado na internet, né? Tá sendo um dia complicado. A gente tá falando aí do Ronaldo Souza, né, o Gato Galáctico, e aqui eu tenho que admitir a minha ignorância, eu nunca tinha ouvido falar dele, só pra hoje descobrir que ele tem um canal imenso, com 18 milhões de inscritos. Esse é a primeira coisa para nós entender por que dessa discussão ter tomado essa proporção. Nós estamos falando de um influenciador infantil, tá? Faz vídeo para criancinhas, que tem um canal de 18M. Estamos falando de 18 milhões, tá? Então, assim, puta que pariu, é grande pra caramba. Então, assim, é muito sério, né, gente? Nós estamos falando de uma possibilidade de uma pessoa estar alinhada a grupos supremacistas, né? Nós vamos avaliar se isso é ou não, enfim. Estamos aqui tratando como possibilidade, tá? De uma pessoa estar alinhada a esses grupos e está influenciando 18 milhões de crianças. Então é muito sério, né? Não é qualquer coisa, por isso que a gente também tem que abordar isso. Vamos ver se tem fundamento, né, essa suspeita ou não, tá? Vamos ver aqui o que eles vão dizer. Voltado aí ao público infantil. Quando tudo começou quando ontem, né, dia 27 de junho, ele acabou causando aí uma polêmica por causa de um post. Vamos colocar o post na tela. Tá, vamos lá. É esse aqui? Isso aí que estava no Twitter dele. Podemos descriminalizar o leite cru também? Não faz o menor sentido ser ilegal. E daí uma foto aí dele bebendo leite com uma camisa verde. Ok, o que poderia causar problema nisso aí? Vamos lá, começa pela foto bebendo leite. Assim, tipo, sem nenhum contexto, nada. A gente tem que lembrar que isso desde aí, mais ou menos depois dos anos 2000, ali nos Estados Unidos, é considerado um símbolo da extrema-direita, do supremacismo branco. Por que diabos beber leite seria um símbolo do supremacismo branco? Seria assim, vários motivos, tá? Simbolizaria a pureza, porque o branco teria menos intolerância à lactose, e é o que a gente chama de apito de cachorro, tá? Isso aí é bastante difundido, tá? Não estamos nem entrando no mérito ainda se o que o Gato Galáctico fez lá foi um apito de cachorro ou não. Mas esse gesto, ele é já bastante difundido como um tipo de apito de cachorro. Como é que funciona esse tipo de apito de cachorro? É um gesto que, para todo mundo, para geral, ele não é nada. Ele é uma pessoa bebendo leite, né? Pessoa bebendo leite é objetivamente o quê? Uma pessoa bebendo leite. Mas como isso tem um significado oculto, vamos dizer assim, os que já entendem a mensagem sabem do que se trata. É tipo assim, ó, cheguei, né? Ele pode ter utilizado essa mensagem para dizer, olha aqui, viu? Faço parte do timezinho também, né? Me deem boas-vindas, companheiros. Né? Então se faz esse tipo de coisa. Tem uma série de outros apitos de cachorro
já documentados e conhecidos. Isso já circulou aqui no Brasil, tá? Onde? Nos grupos da extrema-direita, né? Então a gente teve aquela live do Bolsonaro lá para falar do leite, né, e tal, e tomando leite. A gente teve vários influenciadores bolsonaristas também postando, né, o Nicolas Ferreira lá postando com um copinho de leite. Porque, vejam, como é que isso funciona? Alguém posta um apito de cachorro desses, né, ou um suposto apito de cachorro desses. A esquerda começa a apontar, olha só, isso aí é um apito de cachorro para supremacista branco. Aí a direita pega, ou a extrema direita, enfim, os supostos supremacistas, em vez de dizer, olha, já que isso está sendo assim classificado, vamos parar de fazer? Não, eles fazem o contrário. Ah, eles estão dizendo que é isso? Então vamos fazer isso mesmo. Hahaha, olha só como eles são idiotas. Vou dar um exemplo aqui que vocês vão talvez entender o meu ponto nesse momento. Há muito tempo já que a gente entendeu que fazer blackface no teatro é uma prática racista. Entende blackface? Que é pintar uma pessoa branca de preto para representar uma pessoa preta. Então tá, blackface é racismo. Já se entendeu isso, ok. Bom, aí teríamos duas opções, né? Ou evitar de fazer, porque às vezes a pessoa que pensou em utilizar esse tipo de coisa nem tinha, vamos dizer assim, uma intenção racista. Mas aí ela fez, sem saber que aquilo tinha conotação racista. Essa pessoa vai fazer de novo ou vai deixar de fazer? Se a pessoa não quer ser classificada como racista, a pessoa não faz. A pessoa vai dizer, ok, entendi, eu não sabia que fazer um blackface era racismo. Eu fiz, mas eu não sou racista e nem estava a fim de praticar racismo, então eu não vou fazer mais, eu vou tirar isso do meu espetáculo. Ok, entendi. O que os supremacistas fazem em relação a isso que a gente chama de apito de cachorro, como por exemplo no caso de beber leite? O cara vai lá, posta um troço bebendo leite, a galera diz, olha, isso aí é um gesto supremacista, né? É um apito de cachorro supremacista. Já está documentado, a gente já sabe, já apareceu, né? No próprio The Boys, que é uma sátira, né, dos supremacistas brancos, né, com o principal fascistinha da série, que é o Capitão Pátria, né, ele tá lá, tem toda aquela coisa do fetiche dele com leite, ele tomando leite, quer dizer, é um troço conhecido. Então tá, o cara vai lá, posta um troço tomando leite, todo mundo sabe que isso é um apito de cachorro. O que a fascistada faz? Em vez de, não, eu não vou postar tomando leite porque eu não sou fascista, eu não vou ficar postando isso porque isso é coisa de fascista. Não, eles fazem o contrário. Eles saem tudo postando, bebendo leite. Olha aqui, eu tô tomando leite. Tô aqui tomando leite. Quando não fazem pior, né? Eles pioram em que sentido? Ah, isso é uma bobagem. Aí vai lá e postam, que nem eles fizeram. Postam uma imagem do Felipe Neto tomando leite. Que não é leite, tá? Aquilo é iogurte e fazia parte da atividade deles lá. Tinha todo um contexto pro Felipe Neto estar tomando leite. Mas vejam como eles são desonestos. Botam o Felipe Neto. Ou se não, botam uma foto do Lula lá, do início dos anos 2000, né, de um evento também do setor leiteiro que ele tá tomando leite. Quer dizer, um troço que tem todo um contexto. Não foi uma foto que o Lula postou para botar na rede social. Né? Ah, eu vou fazer uma foto e vou postar, né? Que nem o gato galáctico aqui. Se eu entendi direito, não tem contexto nenhum. Ele do nada... Aqui o leite, ó, vamos tomar leite. Sim, do nada. Tipo, super natural. Super natural. Não era uma publi de uma empresa de leite, não é nada, era natural. Assim, do nada o cara postou ali. Mas é tipo, nada a ver, né? Porra, nada a ver isso aí. Né? Isso aí vocês que estão viajando. E sempre funciona, por quê? Porque lá de fora é o quê? É um leite, não tem nada demais. Mas vocês estão entendendo como é que funciona? Funciona assim, tá? Tem bastante mais coisa para eu falar, mas vamos deixar elas falar um pouquinho mais, elas vão dar um pouco mais de contexto e já eu faço mais comentários. Porque isso aí é uma coisa lá do começo do século XX, lá 1910, 1920, naquela época que tinha muitas aspas, racismo científico, né? Toda aquela coisa de tentar achar uma justificativa científica para o racismo, foi daí que surgiu também a eugenia, etc. Essa ideia de que só os povos brancos conseguiriam beber leite, que os povos não brancos, os negros, os asiáticos, uma das marcas de que eles seriam inferiores é que a alta taxa de intolerância à lactose. Então, com base nisso, os grupos supremacistas brancos do século XXI
criaram essa ideia de que beber leite é um símbolo da superioridade branca. Junta nisso aí o fato de que ele estava usando uma camisa verde enquanto ele bebia o leite, que foi por muitas pessoas associados aí ao integralismo, que foi o fascismo versão brasileira, né? O movimento fascista brasileiro no começo do século XX. Eram chamados de os galinhas verdes, né? Os integralistas, né? Que eram... Eles negam, que é uma outra coisa. Se você falar com integralista, tem muita gente que se assume como integralista, até hoje. E já foi um movimento político relevante no Brasil. Mas era um simulacro dos movimentos de extrema-direita do século XX. Né? Em vez de eles dizerem Heil Hitler, eles diziam Anauê. Né? Mas era aquela coisa, militarismo, pátria, família, conservadorismo, tudo aquilo que a gente sabe que são elementos que ajudam a construir, né, o ideário fascista, mas eles não gostam de ser chamados assim. Lembra da cena lá do The Boys? Eu tô usando The Boys porque, enfim, é uma sátira a tudo isso, né? Que a personagem lá, que é uma fascistona, que depois morre, agora não lembro o nome dela, me ajudem aí, chat. Que ela diz, olha, o pessoal adora minhas ideias, concorda, acha bonito, só não gosta que chame de fascismo. E a coisa vai escalando, gente, tá? Eu tenho aqui dito, reiteradas vezes, que o movimento fascista, ele nasce do próprio capitalismo. Ele é um sintoma do capitalismo doente, né? Ou da crise prolongada do capitalismo, que sempre vem. E aí, então, emerge, né, com mais força a ideologia fascista. Então, aquelas coisas que já estão no capitalismo começam a ser olhadas não mais com desconfiança ou vergonha e passam a ser exaltadas. Então, por isso que o fascista, antes de mais nada, ele é um grande de um preconceituoso. E utiliza esses preconceitos para ratificar a sua posição de poder. Então ele luta contra qualquer grupo que ameace a situação que ele tem de privilegiado nessa sociedade. Dentre uma série de outras coisas, vai. Eu estou só aqui chamando a atenção para esse ponto. Então, na verdade, eles começam... O fascismo começa a crescer com as pessoas dizendo coisas, ou pensando coisas do tipo assim, mas... né, hoje está tudo degenerado, né, vamos retornar ao passado, esses modismos, aí o problema é o gaysismo, é o feminismo, é o imigrante. Aí lá pelas tantas você começa a olhar, mas o Hitler, quem sabe, não estava tão errado assim, o único problema é que ele não tinha que ter se voltado contra os judeus, ele só queria lutar contra os comunistas, ele ajudou a desenvolver a economia da Alemanha, ele transformou um país quebrado num país rico, forte, sabe? Começam a criar subterfúgios para aceitar a coisa toda. Então, no início, começa que as pessoas apenas aceitam as ideias, o parte das ideias. Lá pelas tantas, elas começam a enxergar inimigos, porque também tem isso. Uma das características da extrema-direita é sempre antagonizar, né? É sempre o combate, a eliminação do inimigo político. Porque eles pregam uma sociedade una, sem fissuras, né? E a eliminação dos inimigos políticos. Começam a concordar com isso, mas não gostam de ser associados às experiências da extrema-direita do século XX. Então eles negam. Até que chega num ponto que eles começam a nem negar mais isso. Negam publicamente, mas internamente, nesses chans, nesses buracos aí, dessas deep webs da vida e coisas do gênero, eles se identificam, se aproximam, tá? E se fortalecem. Então a gente já está vendo, por exemplo, nunca houve, né, no Brasil um número tão grande de células nazistas. No mundo desenvolvido a mesma coisa, crescem os partidos da extrema-direita. Poucos meses atrás aqui eu mostrei para vocês, né, na frente da antiga sede do Partido Fascista Italiano, um batalhão, né, de militantes fascistas fazendo saudações fascistas, que por um acaso é o grupo de apoio político, né, de quem está no poder na Itália. É o grupo político que está no poder na Itália, é a extrema-direita. Então vejam, isso é uma realidade. E não é que agora todo mundo virou fascista, é que, gente, dentro da ideologia, meio à alienação do capitalismo, a gente não enxerga os verdadeiros problemas
A origem dos nossos problemas sociais, nossos problemas econômicos. Porque a ideologia não permite. E aí, sem enxergar os problemas, no meio da crise prolongada, essa mesma ideologia que oculta os problemas leva aquela sua tia, que era uma pessoa legal, bacana, que te dava doces, a fazer postagens fascistas, a entrar nesses grupos. Então parece que há um zeitgeist, né? A sociedade vai se fascistando. E se não houver um fenômeno que enfrente isso de verdade, e não são os liberais, porque os liberais não estão nem aí, não os atinge, a ascensão do fascismo não atinge os liberais. Pelo contrário, pode ainda os ajudar. Por isso que eles sempre colaram com os movimentos fascistas lá no século XX. Tanto na Itália, quanto na Alemanha, quanto na Áustria, quanto em Portugal, quanto na França, em todos os lugares. Os verdadeiros algozes dos fascistas sempre foram os mesmos. São os comunistas. Esses são os verdadeiros algozes, porque esses são aqueles que não ganham em nada com a existência de um grupo anticomunista como são os fascistas. Só que agora nós não temos mais os comunistas que nós tínhamos no século XX para combater os fascistas. Isso também preocupa. E aí, quando a gente pode estar diante de uma situação de um jovem que atinge quase 20 milhões de crianças que pode estar mandando esse tipo de apito de cachorro, porque é isso, a foto ainda é com uma camisa verde, do lado dos galinhas verdes, os nossos integralistas, que foram os nossos fascistas do século XX. Pode ser uma coincidência? Pode, eu não estou aqui afirmando, né? Agora, que o gesto bebendo leite é um conhecido apito de cachorro, a camisa verde piora a situação, o troço ser postado absolutamente fora de contexto nenhum ali, simplesmente do nada apareceu aquilo, e ainda depois, toda a camarilha que saiu em apoio ao tal gato galáctico, que também postando foto bebendo leite, né? Criando mentiras, como a história da foto lá do Felipe Neto tomando iogurte, que eles dizem que é bebendo leite. Tudo isso piora a situação do rapaz. Tudo isso piora. É difícil a gente dizer que não, sabe? Mas enfim, eu não tô aqui afirmando nada por enquanto, tá, gente? Né? Segundo orientação do meu advogado. Era conhecido também como os camisas verdes e o uniforme deles eram camisas verdes. Então, o pessoal olhou isso aí e falou, que cheirinho de supremacismo branco, né? E começaram a cavar. Começaram a cavar, buscar outros posts do cara, e daí você vai vendo que aparecem outras coisas estranhas. A gente pode ir pro segundo post aí, quando ele anuncia outra gravidez da esposa dele. Esse aqui eu achei o mais... Então tem aqui ele dizendo, estamos grávidos, baby 2 de 10, porque ele diz que quer ter 10 filhos, vem aí, obrigado a Deus. E daí ali aparece uma pessoa retweetando ele dizendo, Ronaldo, salvador da raça, PQP, meu herói. E ele responde com um emoji de fazendo sentido. Aí a gente entra em outra questão que a gente tá vendo muito comum nos grupos supremacistas brancos, que é a ideia da grande substituição. O que é a grande substituição? É uma ideia que esses grupos têm de que pessoas brancas têm menos filhos do que as pessoas de outras raças e por isso a raça branca estaria sendo lentamente substituída pelas outras raças. E daí essas pessoas defendem o quê? Que é uma obrigação deles com a raça branca ter a maior quantidade de filhos possível. E daí você vê o cara comemorando aí, dizendo que quer ter 10... veja, eu não tô aqui dizendo que é isso que esse tal gato galáctico defende, mas existe, segundo o que a camarada está descrevendo aqui, todo esse contexto, tá? Essa questão que se baseia num mofado e, obviamente, mentiroso racismo científico. Então vejam como pode ser grave, né? Se tudo não passar, é óbvio, né, de uma infeliz coincidência, né? Então, não sendo uma infeliz coincidência, vejam a gravidade, porque se aqueles que dizem que isso aí é ainda mais grave que a postagem bebendo leite, né? E se isso é verdade, que essas pessoas dizem, né? Esses que dizem que isso é ainda mais grave, denota não apenas aquela ideia
de que, poxa, os fachos até não eram tão ruins, eles resolveram a economia, eles fizeram a Alemanha grande, né? Queriam desenvolver a pátria, a família, eram conservadores e tal. É pior. Se baseia ainda em princípios, tá, de racismo científico. Ou seja, de superioridade genética, sabe essas coisas? Que isso, assim, isso aí, gente, já não tá mais na superfície, né, do fascismo. Isso já tá na raiz mesmo, vamos dizer assim. Naqueles que eu disse que antes não são apenas os que concordam com as ideias, mas são aqueles que não teriam problema nenhum em exaltar os líderes fascistas, né? Mas que no máximo não fazem isso publicamente, porque em muitos lugares isso inclusive é crime, né? Mas, né, pode ser tudo coincidência aqui do rapaz, né? Pode ser tudo coincidência, né? Mas é curioso. Filhos e fazendo sinal de sentido quando dizem que ele é o salvador da raça. Ok, tem como ter mais alguma coisa suspeita? Tem, vamos para a exibição número 3, Ana. A gente tem aí uma foto dele fazendo um sinal aí com a mão, que depois as pessoas que estão defendendo ele disseram que, na verdade, ele estava fazendo uma contagem regressiva, mas esse sinal aí é um outro sinal que seria fazer o P ali com os dois dedos e um W, que é White Power, poder branco. Eu até ia dizer, eu vi esse vídeo, de fato ele estava fazendo uma contagem regressiva, mas é muito curioso fazer o 3 desse forma, jeito, né? sabe? Porque tem gente que faz o 3 assim, tem gente que faz o 3 assim. Mas eu nunca vi fazer o 3 desse jeito que ele tá fazendo, né? E aí, junta com... Eu vou abrir de volta a foto que a gente viu antes ali. Beleza. Peraí. A do... O pessoal também tava apontando a mão nessa foto. Assim, fica numa né? Num limbo, assim. Mas é justamente esse o objetivo do apito de cachorro, ficar nesse limbo. Porque a pessoa sempre vai poder dizer, não, cara, nada a ver. E objetivamente é isso. Então é justamente assim que funciona, tá, gente? É assim que funciona. Tá? Então, na real, não tem como saber. Né? Não tem como saber. A não ser aqueles que se identificam entre si. Né? E eu acho que aí uma pista a gente vê quem é que tá defendendo o cara. Sim, né? O jeitinho de segurar ali. Esse eu acho um pouco mais forçado. Esse eu acho um pouco mais forçado. De mas todos, enfim. assim, esse negócio do gesto, assim, é o mais leve. Agora o leite é difícil, né? E o daí, negócio da continência ali, né? Outras coisas, não vamos ficar mostrando fotos, mais fotos, senão esse corte vai ficar enorme, mas ele tirou foto no evento que teve recentemente do Jordan Peterson, que é um cara super problemático, um psicólogo canadense que tem umas ideias super problemáticas. Então, o Jordan Peterson é um dos heróis dos supremacistas. Simples assim. Né? Simples assim, isso aí a gente pode falar com alguma segurança, né? Mas vejam a quantidade de coincidências, né? Envolvendo o Gato Galáctico. Eu não vou ficar me delongando aqui, porque a Clara ela fez um vídeo inteiro sobre ele para o Plantão semana passada. Sugiro lá o pessoal assistir. Também acharam que ele falando sobre o seriado The Boys era fã da Star Trooper e do Homelander, que são os dois nazistas do seriado. Também entrou numa briga com o Felipe Neto, chamando ele de Lúcifer. E por aí vai. Estou dizendo que ele é um nazista, supremacista branco? Não estou dizendo isso. Estão me ouvindo, defesa do Ronaldo? Não estou dizendo isso, estou apenas... Ó, o advogado aí, ó. Não se atreva! O advogado, né, no WhatsApp. Não se atreva, colocando aqui os fatos como um trabalho jornalístico aqui e deixo que cada um tire a conclusão que quiser. E eu tô aqui fazendo comentários sobre esses fatos, mas são suposições, né? Eu tô aqui colocando tudo no condicional, né? Pode ser tudo uma infeliz coincidência, né? Vocês não acham aí, chat? Né? Que pode ser tudo uma infeliz coincidência? Acho que pode, né? Pode ser tudo uma infeliz coincidência. Inclusive, já que estamos fazendo um trabalho jornalístico aqui, vale até ler o post que ele fez se defendendo. Vamos lá. Então aqui, ó. Ontem fui alvo de críticas por beber leite cru e supostamente fazer associações a mensagens de supremacia.
Isso é uma mentira absurda, abomina o nazismo e todas as formas de autoritarismo e violência. Não tenho envolvimento com grupos supremacistas, tampouco neonazistas. Por aqui, defendemos a paz em nome dela e do bem-estar da minha família, que está sendo afetada por essa situação, e de qualquer pessoa que possa ter se sentido ofendida. Irei remover a publicação. No meu canal temos um compromisso diário com mensagem que é transmitida a todos que nos acompanham. Em hipótese alguma, permitirei disseminação de informações falsas. Agradeço o carinho e a compreensão de todos. Então, É isso, né, gente? Assim, porque, em sendo verdade, né, que isso foi um apito de cachorro, né, a gente tem que ver o tamanho do dano que isso poderia causar, entende? Porra, não estamos falando, porque veja, quando você entra aqui no meu canal, né, eu sou um propagandista, um agitador comunista, né, isso fica claro em todos os meus vídeos, você pode gostar ou não gostar, né, mas eu não faço vídeo para crianças, né, eu marco lá em todos os meus vídeos que meus vídeos não são vídeos para crianças. Eu, por exemplo, eu dou aula para o ensino fundamental, eu não recomendo o meu canal para os meus alunos. Quando eles descobrem, o que eu digo? Olha, não é um conteúdo voltado para a tua faixa etária. Falo isso mesmo, tá? Então, eu acho que todo mundo que chega aqui, né, pode gostar ou não gostar do conteúdo, mas sabe que é um conteúdo de política e economia, de economia política, de agitação e propaganda, de cunho marxista-leninista, massa, a pessoa pode gostar ou não gostar, mas sabe o que está consumindo. Agora pense, em sendo verdade que isso foi um apito de cachorro, isso poderia causar um dano para 18 milhões de crianças que entram num canal não esperando, né, ter ali uma pessoa associada a esse tipo de grupo. Esperam o quê? Consumir um conteúdo infantil, de entretenimento infantil. Entende? É ainda muito mais grave. A gente sabe que o YouTube está crivado de canais supremacistas. Porém, são conteúdos sobre política, né? Na forma que eles fazem agitação. Não é conteúdo para crianças, voltado para crianças, como é o caso do conteúdo do Gato Galáctico. Então, por isso que, em sendo verdade as acusações, o dano poderia ser monstruoso, né? Porque aí as crianças estariam sendo expostas, né, a uma pessoa que se alinha a esse tipo de ideologia. Por isso, né, muita gente chocada, né? Eu não sei se é coincidência ou não, mas assim, por precaução, né, se as minhas filhas consumissem esse tipo de conteúdo, eu ia ter uma conversa com elas. Mas não é o caso. Então tá aí a defesa dele. Estão aí todos os fatos e que cada um tire a sua própria conclusão e decida se quer continuar seguindo, deixando que as crianças consumam o material dele ou não. Uhum. Eu fazia tempo que eu não via. Eu conhecia o material do Gato Galáctico lá atrás, quando era animação e tal, antes de mudar, né, pra uma coisa mais programa infantil, assim. Fiquei um pouco surpresa, assim, de ver, né, ele, né, adotou um perfil, assim, mais aquela coisa super hiper cristã e tal, que no Brasil, né, a gente sabe pra onde se pende, assim, politicamente, né? E fiquei um pouco surpresa com tudo isso, assim. Se eu fosse dar o benefício da dúvida, eu diria, Ronaldo, no mínimo, né? Se você de fato não está comprometido com essas ideias, presta atenção nos símbolos e vamos ver se para os símbolos ou não. Essa é... É isso, é aquilo que eu coloquei ali no início, né? Então tá, beleza. Eu fiz um gesto supremacista branco, né, um apito de cachorro, mas eu não sabia. Aí todo mundo me diz, olha, isso é um apito de cachorro, é um gesto supremacista branco. Beleza, então eu não vou fazer mais. Por isso que eu dei lá o exemplo do blackface antes, no início, para tentar explicar isso. Agora, se eu faço um gesto, as pessoas, olha, isso é um gesto supremacista. Beleza, vou continuar fazendo? Bom, então, né? Então, né? É isso. Então, você está realmente, né, subscrevendo aquilo que as pessoas estão dizendo, né? Então, acho que aí também a gente pode ter alguns indicadores, né, a partir disso aí. Né? Essa é a questão, assim, não... Enfim. Porque assim, tá
parece, só estou falando parece, não estou dizendo que é apito de cachorro, né? Eu acho que vale até explicar aqui para o nosso público o que é apito de cachorro. É um sinal que você dá que um determinado grupo consegue identificar aquele sinal, enquanto a maior parte das pessoas que estão recebendo a mensagem não conseguem. E é uma forma, digamos, uma mensagem cifrada que eu passo. A galera chama de apito de cachorro, porque tem aqueles apitos de cachorro. Não sei se vocês já viram. É um apito que você apita e ninguém escuta, só os cachorros escutam. Por isso que a gente chama de apito de cachorro. Para aquele grupo específico, sem que os outros percebam que eu estou passando aquela mensagem. E isso é uma prática bastante comum em grupos de ódio, né? Porque é uma maneira que eles conseguem passar mensagens de ódio para as outras pessoas do seu grupo sem que eles possam ser responsabilizados por isso. Porque toda hora que alguém apontar ódio... E veja, na esquerda não tem isso, tá, gente? Porque nós precisamos de algo que é justamente o contrário, tá, dessa lógica aí. Nós precisamos publicizar as nossas ideias, né? Eles precisam esconder, tá? E por que no caso deles igual funciona? Porque as ideias deles já são difundidas pelo próprio capitalismo, gente. Tá entendendo? Todo fascismo nasce do capitalismo. Então você não precisa fazer nada. É só deixar o capitalismo correr solto, que de tempos em tempos vai surgir momentos mais propícios para a ascensão do fascismo. Então eles podem ter essa simbologia oculta para se identificar, tá? Enquanto que nós não. Nós não trabalhamos assim. Não existe nenhum tipo de mitologia ou de simbologia, quer dizer, oculta entre comunistas. Ao contrário, tudo que a gente faz é escancarado, é aberto, é dito. Tá? A não ser detalhes da nossa organização interna, né, dos nossos coletivos. Né? Agora, enquanto a ideias, a gente sempre tenta dar a maior publicidade possível para ela. Olha, gente, ai, não, mas isso aí é uma mensagem de ódio. Não, mas como? O cara só tá bebendo leite? Como isso pode ser uma mensagem de ódio? E tem alguns grupos que, inclusive, eu vou dizer para você, a gente pode... Não vou entrar nos detalhes agora, porque seria um outro corte inteiro, mas existem alguns grupos que, inclusive, conseguiram fazer formas mais sofisticadas de apito de cachorro, como as Radifem, que conseguiram criar alguns tipos de apito de cachorro, que se você denunciar o apito de cachorro, você é que vira o alvo do ódio. Você que vira a pessoa que está disseminando o ódio, sabe? Então, tipo, aquela Radifem que pega e coloca na figura que representa o grupo dela um útero. E daí se você dizer, gente, isso aí é uma mensagem de ódio, é contra as pessoas trans, elas vão dizer, tá vendo como as pessoas trans estão querendo nos impedir de discutir as questões que são relevantes para as mulheres, sabe? Sim. Então, são formas ainda mais sofisticadas de apito de cachorro. Mas, enfim, como eu disse, por uma questão de segurança jurídica, eu não vou fazer nenhuma acusação aqui contra esse cara. Tirem suas próprias conclusões. Fica aí os dados e as conclusões fica a critério do freguês aí. Tá bom, hein? Vamos chegando ao fim, tá? Eu acho que é isso. Vocês tirem suas conclusões, né? Qual é o timezinho, quem é que tá defendendo, né? E até que é super natural, né, gente? Porra, quem não, né? Quem nunca resolveu defender aí, tomar leite cru, assim, do nada na sua rede social, né? Do nada. É isso, assim, tirem aí as suas conclusões. Beleza? Bom, vamos ficando por aqui, tá? Chegou aqui até o final, deixa teu like, comenta, verifica lá se tá inscrito, se tá com as notificações ativadas. Ajuda a manter o canal, tem muitas formas de fazer isso, em todos os vídeos, em todas as lives, vocês encontram sempre todas as formas de estar colaborando com o canal. Também, no comentário fixado, junto com as formas de colaborar, vocês encontram o Discord da Soberana, a lojinha da Soberana. É importante que vocês ajudem a financiar o nosso coletivo. Vocês encontram ali também o nosso canal no Telegram, que é uma maneira de não ficar na dependência das notificações do YouTube. Lá, sempre que eu estiver fazendo qualquer coisa aqui na internet, você vai ser notificado, então é muito importante também. E era isso, gente. Tchau, tchau e até a próxima.